Olá, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que maravilha! Vamos iniciar aqui nosso diálogo de hoje, aqui na nossa revolução do secretariado, e o canal STV, eu aqui, Adri Neves, sempre aqui promovendo essas ações para a gente mudar nossos pensamentos, evoluir, né? É sempre uma troca muito gostosa. Eu amo ficar aqui com vocês. Ai, que bom, a Lu tá aqui. Bom dia, Lu! Nossa, que delícia, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu vou conversar com uma pessoa mega especial, né? Ela é incrível, maravilhosa, tá aí entrando também nesse mundo digital, com um canal super novo. Enfim, hoje a gente vai conversar sobre tantos assuntos aqui, eu tô muito feliz. E antes eu gostaria de apresentar, né, a Maria do Carmo, a professora Maria do Carmo, né, vai ser um prazer conversar com ela. Ela é formada em secretariado executiva, é especialista em recursos humanos, mestre em administração, trabalhou mais de 20 anos como secretária de diretoria, leciona desde 2002. Gente, olha só quanto conhecimento nós vamos adquirir nessa live aqui com ela. Estou muito feliz de estar aqui. Olha só, e ela também foi coordenadora do curso, né, da Uninove e hoje está como chefe de departamento na FATEC. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente quando ela me convidou para fazer uma palestra lá na FATEC. Fiquei tão feliz de participar. E ela também, gente, é especialista avaliadora do Conselho Estadual de Educação. Olha só, quanto poder! Ai, que delícia! Vou chamar ela aqui porque ela já chegou aqui. E cadê professora Maria do Carmo? Cadê? Tá aqui, né? Eu vou mandar o convite, professora. E aqui. Tô mandando o convite aceitar e a gente inicia esse bate-papo gostoso com todo mundo aqui hoje. Gente, plena segunda-feira. Estamos aqui. Ah, Bom dia, Adriana. bom dia, tudo bem? Como você está? Eu estou bem, obrigada pelo convite. Estava te ouvindo aqui antes, soa tão bonito quando você fala, parece até que eu sou gente grande. Mas é, não, é incrível. Claro que é muito. É uma honra. Você é muito generosa, muito querida e estou muito honrada de estar aqui no canal com você, muito feliz pelo convite, feliz por ver alguns alunos entrando. É um momento muito especial para mim, tenho certeza disso. Ai, que maravilha. Nossa, eu é que agradeço. Que honra, que prazer de conversar com você aqui. A gente já se conhece pessoalmente, felizmente, né? Eu já sei das suas lutas, né? E são tantas lutas, gente. Acho que todo mundo que está aqui deve saber, né? Mas quem não sabe vai ficar sabendo. Nós vamos conversar sobre vários assuntos, mas principalmente, né, sobre o tema de hoje, que trabalhando a essência do secretariado. A gente tem aqui algumas ideias, né? A gente discutiu algumas coisas assim por cima, né? Mas, gente, não está nada planejado. O que vai sair aqui realmente do coração, é espontaneamente do coração, né? Essa live de hoje é justamente para que a gente possa aí pensar o que é essa essência do secretariado, né? Que a gente precisa buscar, né, para compreender a importância do nosso trabalho, né? Porque acho que se a gente não tiver esse tipo de consciência, de pensamento, como é que a gente vai trabalhar com satisfação, né? E aí, Maria do Carmo, eu queria compreender aí de você o que seria essa essência, né? Para mim, a essência, né, assim, para a gente dialogar aqui, né, para ficar mais fácil da gente entender, eu entendo assim que essência do secretariado para mim é a gente
olhar para o outro, né, e trabalhar para o outro conforme ele gostaria que a gente fizesse, né? Como a gente trabalha com o executivo, o secretariado eu acho que é a única profissão que está ali para fazer para o executivo exatamente o que ele gostaria que fosse feito e conforme ele gostaria que fosse feito. E o nome disso para mim seria empatia, né? Que é olhar para o outro como ele gostaria e fazer para o outro como ele gostaria. Eu queria saber de você o que você pensa sobre isso e o que seria essa essência do secretariado para você. Ô, Adriana, bom, vamos lá. A gente conversou um pouquinho na semana passada, né? Você me colocou seu ponto de vista, eu coloquei os meus, entendi perfeitamente seu ponto de vista, né? Eu enxergo, quando você falou de empatia, eu enxergo que empatia é uma característica que todos nós, uma competência que todos nós podemos desenvolver. Muitos de nós nascemos com mais empatia, né? Inclusive a gente vai perdendo a empatia ao longo da vida, né? Quando bebês na maternidade, um chora, o outro chora por conta da empatia que os bebês têm, né? Eles nascem com essa empatia. Quem tem gêmeos sabe o quanto sofre, né? Porque um chora, o outro sente como se fosse nele. Quando bebês, a empatia é justamente isso, né? A dor do outro me dói, inclusive fisicamente. O bebê não consegue separar, né? Ele sente aquela dor física. Conforme a gente vai seguindo, vai trilhando a nossa vida, a gente vai aprendendo, vai conseguindo entender que a gente não dá para sentir a dor exatamente do outro. Nunca, depois que a gente é adulto e faz um caminho, a gente vai conseguir entrar exatamente nessa situação do outro, porque a gente tem a questão da cabeça, né? A empatia tem muito a ver com entender o que está na cabeça. Então, quando você diz que nós, como profissionais de secretariado, exercemos a nossa empatia e atendemos esse executivo, eu vou além, né? Eu vou um pouquinho além na minha visão, aceitando a sua. Eu acho que a gente acaba, inúmeras vezes, superando as expectativas, porque a gente vai agir com o nosso coração e ele está ali esperando com a razão, né? Então, a gente tenta entender a linguagem desse executivo, vou falar executiva, equipe, a gente tenta interpretar, eu conheço vários profissionais lindos, maravilhosos, vou citar aqui uma que eu tenho uma afinidade enorme, a Aline Angus, que foi uma grande amiga, e continua sendo uma amiga, né, que eu conheci na IBM, e ela fazia exatamente este caminho, né? Ela entrava numa sintonia com o executivo, que ela conseguia atender as expectativas dele, mas muito além do que ele imaginava, né? E assim, era muito, muito interessante ouvir a Aline falando, porque ele externou isso algumas vezes, né? Falava, gente, parece que está dentro da minha cabeça, né? E parece que você pensou um pouco além do que eu estava pensando, né? Então, isso eu acho que assim, é o extremo da empatia, sem sentir a dor que você sente, porque claro que quando você vai participar de uma entrevista, de um evento, né, quando esse executivo está ali para fechar um negócio, ele está com o coração a mil, porque a gente sabe, né, muita grana em jogo quando a gente está pensando em negócios, não podemos esquecer, são negócios, né, são dinheiro. Então, quando ele consegue externar o quão importante nós somos, o quão nós ajudamos, é fantástico, né? Eu acho que assim, é a empatia que nós exercemos todos os dias. E que aí, eu penso que o secretariado, eu vejo assim, para mim, como é para mim, eu nasci secretária, né? Eu nasci secretária, eu sempre gostei de atender ao outro, de fazer o melhor pelo outro. Não é uma coisa que eu aprendi com o curso, ou que eu aprendi na empresa. Não, eu nasci assim, desenvolvi com a minha família, com a minha mãe, né, o prazer de acordar, fazer um café para o outro, preparar, isso desde pequenininha, preparar uma mesa bonita, né? Eu sempre fui em casa, a pessoa cheia de coisinhas, né? Então, preparar uma mesa bonita, colocar um forro de mesa bacana. Eu nasci secretária, eu tenho certeza disso. Assim como eu sei que metade de mim é professora, nasceu professora, né? Eu não me tornei, eu não aprendi a ser, eu sempre fui uma pessoa que me posiciono, que coloco, claro que antigamente, com muita timidez, né? Eu falo isso para meus alunos, eu fui uma pessoa extremamente tímida, né? Com muita dificuldade de articular pensamento, articular raciocínio e colocar,
porque as coisas pareciam que não se falavam, né? Minha cabeça, minha garganta e a minha voz não falavam, não se conectavam. Mas eu penso que eu nasci para essa profissão, para ser secretária, para ser professora, porque professor também é atender, né? Eu vejo que o professor está muito ligado ali, porque se ele não tiver empatia, se ele não conseguir entender que o aluno precisa aprender, não é que eu preciso ensinar, eu preciso receber meu salário. E eu faço como isso? Compartilhando o que eu conheço, o que eu aprendi. Mas se o meu aluno não aprender, foi tudo, né, perdido. Adriana, eu vou pedir para você ir conduzindo, porque eu me empolgo, como na aula, né? Eu sempre falo para os alunos, gente, faz um corte, porque eu falo muito. Quando eu vejo, eu já estou divagando e falando de milhões de coisas, sem ficar no norte. Imagina, mas o intuito hoje é esse, aqui é esse mesmo, é a gente, né, conversar e aqui descobrir, né, toda essa grandeza que você traz. Muito obrigada, né? Nossa, muito bom. E você aqui falando, eu estava aqui pensando também, eu sempre achei isso, né, que eu nunca falei assim, eu nasci secretária, né? Eu sempre falei assim, eu acho que eu sempre fui secretária, desde pequena. Porque desde pequena eu gosto de resolver problema das pessoas, eu gosto também de ajeitar as coisas em casa. Eu sou a secretária da minha família, eu que resolvo tudo. É isso mesmo. Todos os perrengues, assim, né? Meu pai, minha mãe, assim, eu sempre tô ali para ajudar, né? Sempre encontrando soluções. Eu gosto de encontrar soluções. Eu acho que na vida a gente tem que pegar os problemas e fuçar até encontrar solução, né? Para mim, o problema ele só existe para isso, né? Seja qualquer tipo de problema, né? Não só no mundo corporativo, que a gente tem ali várias situações, né? E como você disse ali, é para ajudar o executivo, o gestor, né? A equipe, né? Tem um fundo de mercado, né? Aquela coisa de lucrar, tal, né? Mas todo mundo precisa disso, a gente precisa trabalhar, né? Sim, como eu te falei, né? A gente vive no mundo capitalista. Exato, tem que comprar roupinha, tem que comprar livro, tem que comprar coisas, né? A vida faz parte disso, né? Então não tem como fugir dessa situação. Mas outros problemas também, questões, né, da família. Então eu sempre também tive ali com esse pensamento que eu sempre fui secretária. Eu nasci para ser secretária, gente. Eu acho que eu vou ser sempre secretária, né? Não tem essa de eu estou secretária, né? E hoje agora eu estou como professora também, então eu sinto o que você está falando, né, em relação aos alunos. Não é só para você ganhar o seu salário ali como professor, né? Você tem aquela preocupação do aluno aprender, né? Poxa, será que eu estou realmente conseguindo transferir conhecimento, né? Porque transferir conhecimento é um desafio também, né? Às vezes está aqui na nossa cabeça e a gente quer que o outro entenda, né? Então é um desafio e muito bom poder compartilhar desses sentimentos com você, Maria do Carmo. Eu penso também que o secretariado é um profissional, assim, a gente está pensando tanto nos outros, né? Como a gente acabou de falar aqui, né? Até na nossa família a gente tem essa questão, né? A gente está pensando tanto nos outros que dificilmente alguém pensa no profissional de secretariado, né? A não ser no dia da secretária, e a gente ganha um presentinho, né? No dia da secretária, ai, obrigado, né? Porque você está aqui para me ajudar, tal. Mas não é uma constância. Eu não sei se você tem esse mesmo pensamento, né? Como é que a gente pode viver? Como é que a gente pode pensar na nossa qualidade de vida, já que ninguém pensa, né? De que forma que a gente vai aí... não sei se você está me entendendo, assim, nesse sentido. Já que ninguém pensa na nossa qualidade de vida, como é que a gente vai viver? Vamos cobrar as pessoas, é isso? Adriana, eu tenho algumas opiniões sobre o mundo do trabalho, né, que eu sinalizei para você na semana passada, e eu não consigo enxergar nas empresas muito além do que a demanda capital, né? Eu entendo que a gente vive no capital e que que as empresas, de maneira geral,
visam, né, de maneira geral, todas, não é nem de maneira geral, é todas as empresas objetivam lucro, né? Exceto as organizações não governamentais, mas que mesmo assim, algumas vezes, distorcem o caminho, infelizmente, né? Sabemos que isso acontece e que a gente não consegue impedir que isso aconteça, né? Então, sabemos disso. Eu enxergo a empresa como um lugar onde a gente vai para fazer o nosso melhor, mas sabendo que essa relação é baseada em troca financeira, né? Eu não me iludo, nunca me iludi com isso, exceto lá romanticamente quando eu tinha 15 anos, né? Como assim, né? Como assim não tem... eu aprendi ao longo da vida, né, que enquanto você for útil, você estará ali. No momento que a empresa entender que você não é mais útil, você não estará ali, e ela encontrará alguém para te substituir com toda tranquilidade. A empresa, como empresa, não tem empatia. Quem tem empatia são seres humanos que estão na empresa, mas que muitas vezes não conseguem exercer toda a empatia, porque eles têm que prestar conta para a empresa. Então, eles vão fazer demissões, eles vão fazer cortes, eles vão fazer coisas que seres humanos, olhando como seres humanos, com amorosidade, não fariam, mas que as empresas precisam fazer, né? Elas precisam existir, elas precisam garantir a existência delas até para gerar o maior lucro, e esse lucro também chegar de alguma forma aos funcionários, né? Ter o pagamento. Então, eu penso que quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, eu enxergo muito como uma falácia, né? Eu acho que a gente tem que pensar em qualidade de vida, nós como seres humanos, pensar na nossa qualidade de vida, o que eu quero para mim, quais os caminhos que eu quero trilhar, né? Essa empresa, ela atende às minhas expectativas. Quais são as minhas expectativas? Eu primeiro preciso entender isso, né? Qual a rota que eu tracei para a minha vida e quais os ajustes que eu fiz nessa rota, porque a gente traça uma coisa, mas a gente vai fazendo ajustes, né? Esses ajustes, eles continuam batendo com a empresa que eu trabalho hoje, continua funcionando, continua sendo bom para mim, né? Porque se for bom para mim, certamente eu vou fazer o melhor pela empresa, e enquanto ela considerar que eu sou boa para ela, ela vai me manter ali, né? No momento que ela considerar que eu não sou boa, não tem jeito, gente. Eu conheço empresas que as pessoas trabalham ali com um amor, que tem uma coisa de... Aqui são todos meus amigos, é minha família, né? Recentemente, eu soube há um ano e pouquinho atrás, 2 anos no máximo, uma pessoa que era muito querida da empresa, que era ali o coração da empresa, e foi demitida, né? Mas ela foi demitida com tanta amorosidade dos seres humanos que estavam ali, né, que garantiram para ela, não faz parte da empresa, mas conseguiram garantir um pacote de benefícios que não fazia parte da empresa, mas eles conseguiram organizar de tal forma que houve uma aprovação para essa pessoa. Quer dizer, embora como empresa não tivesse isso, os seres humanos conseguiram dar conta de abraçar essa pessoa que tinha 30 anos de empresa, né? Tinha 30 anos de empresa, gente, assim, é muita coisa, né? Eu vou fazer 20 anos de FATEC e eu sinto que FATEC é minha vida, né? Eu sinto que eu nasci FATEC, que eu sou FATEC, eu sinto isso, né? Então, assim, tudo que dói nos meus alunos, dói em mim. Tudo que dói nos meus pares, dói em mim. Né? Então, mas eu sei que são seres humanos. A empresa FATEC, né, embora seja muito pouco provável, né, porque é Estado, né, a demissão é assim, a gente não conhece nenhum caso de demissão, na verdade, né? Mas se fosse uma empresa particular, certamente existiria, como existiu na Uninove, né? Na Uninove, embora eu tenha ficado feliz com a decisão da Uninove, naquele momento era necessário, né, ela me demitiu, né? Quando um dos momentos de corte, depois de 10 anos, ela me demitiu, e tá tudo bem. Eu tenho uma gratidão enorme à Uninove também, né? Eu entendi que ela, como empresa, naquele momento, reestruturando, né? Ela fez demissões, né? A Uninove demite muito todos os semestres, e tudo bem, naquele semestre eu estava ali. Mas eu tenho uma gratidão enorme por toda a trajetória que ela permitiu que eu fizesse, né? A Uninove, assim como a FATEC, modificaram minha vida, né? Então, eu tenho gratidão a essas empresas, né? Embora tenha consciência de que são empresas, que elas objetivam, né, lucro. Mesmo o Estado, né, ele também tem as metas, né, etc.
Então, eu penso que qualidade de vida somos nós que temos que estabelecer para a gente, né? Eu quero um tempo com a família, então eu vou ter que construir esse tempo com a família. Eu quero um tempo para atividade física, eu vou ter que construir um tempo para atividade física. Eu quero um tempo para cuidar dos meus hobbies, né? Hoje eu tenho como hobby a jardinagem. Então, eu preciso criar esse espaço para mim, né? Eu tenho que estabelecer alguns espaços até para eu conseguir ficar bem o suficiente para dar conta do trabalho, né? Se eu não tiver essa interface, se eu não conseguir garantir isso, eu não vou conseguir garantir o trabalho de forma plena, né? Eu vou estar sempre incompleta, como eu já estive algumas vezes incompleta, nem sempre a gente consegue fazer isso, né? E quanto isso acaba afetando negativamente o trabalho, né? A gente precisa eu penso que a gente precisa estar feliz o máximo possível no trabalho. Eu consigo entender quando as pessoas falam que alguns trabalhos podem não gerar felicidade. Consigo entender isso, né? Eu tenho uma amiga e professora da FATEC, economista, que ela fala muito bem sobre isso, né? Então, eu consigo entender que alguns trabalhos rotineiros, repetitivos, tem essa coisa ingrata, né? De não proporcionar satisfação e que tem pessoas que precisam exercer esse tipo de atividade, né? Mas aí eu penso que essa pessoa vai encontrar satisfação em outros links da sua vida, porque a gente precisa ser feliz, né? Ninguém veio aqui, né, para esse planeta para ficar sendo infeliz. A gente veio aqui para exercitar a felicidade. A gente está em busca disso, a gente vive isso em muitos momentos da vida, né? Então, Sem dúvida. Aí, qualidade de vida é essa isso. questão da felicidade, Maria do Carmo, eu sempre me vi muito feliz como secretária executiva, né? Primeiro porque eu já sonhava, né, em ser secretária, e aí eu estou vendo aqui que a Monique, é isso? Monique Evelyn, ela também fala aqui, eu também já nasci secretária. Desde pequena, sempre brincava de ser secretária, eu também, sempre brincava. Também. E de estar atendendo o público e estou no curso certo. Olha que linda. Que Olha que lindo, né? legal, Que lindo. gente. Muito. Nossa Eu aluna lá da FATEC. eu também segui. Ah, é? Que bacana. É. Então, eu também sempre segui isso, né? E o meu primeiro emprego eu era auxiliar de escritório, mas logo em seguida, um ano depois, um ano e pouco depois, eu recebi a ligação do próprio diretor para ser secretária dele. Então, e ali eu fiquei por 8 anos, né? Então foi o meu primeiro início já e sem o nível superior, né? Depois é que eu fui fazer a faculdade, depois pós-graduação e sempre trabalhando com diretoria. Então, assim, eu nasci para isso, eu tenho certeza. E sempre muito feliz, assim. Parece até que é um trabalho rotineiro, mas não é. A vida de secretária todo dia é um acontecimento diferente, gente. Né? O escritório ele não tem um script, né? Cada hora é um acontecimento diferente. A gente tem ali as funções, né, diárias, tal, né, rotina diária, sem dúvida, mas são os acontecimentos que dão ali, né, o charme da coisa toda, e a gente vai trabalhando, e eu sempre me senti muito feliz trabalhando em todas as empresas que eu trabalhei também, assim, né, todas, cada uma com a sua estrutura diferenciada, mas sempre muito feliz. Então, eu não consigo, às vezes eu fico pensando, poxa, mas como é que você vai trabalhar num lugar e você não se sente feliz, né? Como você escolhe uma profissão que você passa boa parte da sua vida, mas não sente essa satisfação? Será que não é possível, então, como você conversou com essa sua amiga, será que, então, não é possível sentir felicidade? Será que é uma questão interior? Ou é uma questão de escolha mesmo, né? Eu penso que se um dentista escolhe arrancar dente e se sente feliz arrancando um dente, né? É porque ele sente satisfação naquilo, né? Um advogado que vai defender uma causa, né? Um engenheiro vai construir prédio, gente. Prédio é parede, é cimento, né? Mas de alguma forma ele sente satisfação naquilo, né? Você pensa a respeito disso também? Como você enxerga essa questão da felicidade no trabalho? Principalmente Adriana, no voluntariado. eu penso, né, e pelo que você mencionou profissões. Profissões, via de regra, são escolhas nossas, né?
tirando em alguma fase da vida quando os pais palpitam, né, e às vezes dão um encaminhamento e por algum momento a gente está fazendo alguma coisa que a gente não goste tanto, profissão é escolha, né, eu escolhi, né, mesmo que talvez, eu tenho muitos alunos que estão fazendo secretariado e que eles não vão exercer o secretariado, não é a ideia deles, eles estão na FATEC porque a FATEC oferece 4 idiomas, né? Então faz parte da trajetória deles, vão fazer um secretariado porque tem os 4 idiomas. Depois eles vão alçar outros voos, vão fazer outros cursos, outras escolhas, e tá tudo bem. Né? Isso não tem problema nenhum, são jovens, eu acho cruel com 17 anos ter que decidir vida, né? Acho que ninguém está preparado aos 17 anos para decidir nada que você vai fazer. Acho que hoje, com 51 anos, eu tenho ainda muitas escolhas a serem feitas, coisas que eu pretendo fazer na minha vida, e que eu tenho feito algumas, mas eu pretendo fazer outras. Mas a gente está falando de profissão. Mas tem muita gente que está no trabalho e que não é profissão, não escolheu, né? Ele está fazendo alguma coisa porque, por contingência, é o que sobrou para ele, porque o mundo que a gente vive, ele é cruel, né? Nem todos nós vamos ter ingresso ao mundo como seria o perfeito, né? O perfeito é, olha, você tem aqui escola, você tem aqui a educação, você tem aqui todas as condições para tocar isso. Sabemos que no mundo, especialmente no Brasil, né? Tô falando pelo Brasil, a gente não tem essa realidade, né? As pessoas não são incentivadas a estudar, é muito conveniente que as pessoas não tenham conhecimento do que acontece, né? Porque quanto menos você conhecer, menos você vai cobrar. Então, isso é um fato de países, né, que tem ainda muito a caminhar, não estou dizendo que seja só o nosso, tem muitos outros no mesmo lugar, e aí tem muita gente que está trabalhando, não estou falando de profissão, estou falando de trabalho, que está trabalhando em coisas que não foram escolhas. Eu não posso, não estou dizendo que não seja sempre, tem gente que escolheu o seu gari, varrer a rua, não tem problema, são escolhas, né? Mas tem gente que eu não posso dizer que foi uma escolha, tem gente que foi uma contingência, né? É o que sobrou para mim diante do que eu tenho de formação, né? Eu tenho essa formação, qual é? Ah, eu não sei nem ler, né? Eu vou pegar a história dos meus pais não sabiam ler. Quando minha mãe veio para São Paulo, na década de 60, o que ficou para ela? Veio do Nordeste, né, com meu pai, casou, a minha mãe conheceu meu pai em dezembro, casou em janeiro, um mês de namoro, casaram, veio com meu pai para São Paulo, e o que ficou para ela, sem saber ler? Lá ela tinha as vaquinhas dela, né, morava no sítiozinho, tinha as coisas dela. O que ficou para ela aqui sem saber ler? Qual será o trabalho que ela poderia fazer? O que a gente imagina? Bom, se ela tivesse um pouco de grana, ela poderia talvez empreender, né? Vender doce, porque ela era muito boa doceira, né? Ela poderia ter feito isso, mas não. Né? Ela foi... ela se tornou empregada doméstica. Ela gostava? Sim, ela contava histórias lindas do que ela fazia. Mas foi uma escolha? Não, foi o que sobrou para ela naquele momento. Né? Ela foi por alguns anos empregada doméstica e está tudo bem também. Né? Ela não falava disso com mágoa, com ressentimento. Né? Ela encontrou alegria no que ela fazia. Ela trabalhou para um casal de sírios e ela contava do que ela aprendia. Né? Meu pai trabalhou com italianos, cozinhou com italianos, então ele aprendeu. Ele fala, às vezes, quando eu faço macarrão, ele fala, nossa, lembra muito o macarrão de tal família. Né? Então, é tudo bem. Né? Se a pessoa conseguir encontrar momentos de satisfação naquilo que ela faz, eu imagino quando eu estou passeando com os cachorrinhos na rua, eu vejo o gari varrendo, ele às vezes está parado, conversando, está olhando um passarinho, está olhando na árvore, ele, de alguma forma, pode ter encontrado satisfação naquilo que ele faz. Mas eu não diria que ele escolheu aquele trabalho, eu não diria que ele parou e pensou, nossa, eu quero ser muito gari. Pode ter caso? Claro que pode, né? A gente não conhece todas as realidades. Né? Vou falar de experiências de vida. Né? Você, por exemplo, pode ter sido caixa de banco, Adriana. Tem o gari lá do Rio de Janeiro, né? Eu conheço a história dele, que é linda. E ele fala que ele escolheu, né? Eu acho muito bonito. Então, isso, sim. Né? Mas aí é bom, se foi uma escolha, assim, também precisa ter a profundidade do que é a escolha, né? Para ser uma escolha de fato, eu teria que ter possibilidade de ser engenheiro, mas eu escolhi ser gari. Né? Isso é escolha. Eu tenho aqui, eu consigo ser engenheiro, mas eu escolhi ser gari. Sei lá, vamos pegar no extremo São Francisco. Né? Ele poderia ter sido o milionário que andava com todas as mulheres, porque ele tinha dinheiro para isso, né? Mas qual foi a escolha dele? Deixar tudo e andar com os animais, de pé descalço, etc. Aquilo era escolha, porque ele tinha na mão dinheiro para escolher. Né? No caso do gari do Rio, que é feliz, eu entendo que ele é feliz, mas eu não sei se ele teve a escolha, não, eu posso fazer medicina, eu posso fazer engenharia, não, mas eu quero ser gari. Eu aceitei, é isso que eu quero, nasci para... Não sei se ele teve isso, pode ser que ele tenha tido,
né? Eu estou Entendi. dizendo que a gente confunde o que são escolhas, né? Uhum. Vou pegar, por exemplo, o meu caso. Eu nasci Sim. para ser secretária. Mas a vida também me conduziu para isso, né? Quando eu era criança, quando eu gostava de servir, eu nem sabia que existia uma profissão que tinha, né? Ah, vai fazer isso. Não, eu nasci com perfil para servir, para atender, né? Eu gosto de fazer isso, ok. Mas quando eu comecei lá com 15 anos, né? Como auxiliar de escritório, assim como você, na primeira empresa que eu trabalhei, inclusive, né, eu conto essa história quando eu estou com os meus alunos no primeiro semestre, que eu consegui rasgar quase 2 talões de cheque, porque eu ia datilografar, e eu datilografava muito rápido, e eu errava, ia rasgando as folhas de cheque, né, e eu falo, 15 dias depois eu fui demitida, né, e aí ele falou, você gastou todo o talão de cheque da empresa, né, e eu falo, gente, eu nem sabia o que era cheque, eu achava que era um pedaço de papel, e que tá tudo bem. E lá atrás, na década de 80, cheque era pago e era caro, né? Então, Sim. cheque, pagava folha de cheque, o talão e era caro. E eu Haja consegui pena. consumi-lo em um dia, fazendo um cheque, né? Mas eu tinha 15 anos, então tá tudo bem, né? Eu abraço aquela pessoa de 15 anos que errou daquela forma, eu conto rindo lá no trabalho, e aquilo foi me encaminhando. Então, na segunda empresa, eu fui auxiliar de escritório, depois eu fiz o técnico em secretariado, né? Aí fui trabalhar como assistente administrativo, depois de fazer, né, trabalhar como secretária, aí já, né, apesar da lei não permitir, a gente sabe que as empresas faziam o que elas entendiam, né? Assim como fazem hoje. Então, fui registrada como secretária, depois eu fiz o superior em secretariado, e aí continuei, né, na carreira. Então, Uhum. assim, eu também não posso dizer exatamente que foi totalmente escolha, né? Uma parte eu gostava, mas em parte foi uma contingência da vida, né? Eu tive bolsa, fui bolsista na Unis, onde eu trabalhava, e consegui fazer o curso superior de secretariado. Depois eu fui bolsista na especialização, escolhi fazer recursos humanos. Depois eu fui bolsista pela Uninove no mestrado, aí eu consegui fazer o mestrado em administração. Mas só para entender como nem sempre é escolha, quando eu fiz o mestrado em administração, eu queria fazer o mestrado em educação. Era meu sonho fazer o mestrado em educação. Mas eu era coordenadora de curso na Uninove e a minha diretora pediu para fazer administração, porque seria melhor para eu continuar na gestão. Ela pediu, ela não me obrigou. Né? Mas eu tinha escolha? Sim, eu tinha escolha. Ou eu fazia aquilo, ou eu provavelmente não ficaria como gestora, né? Então, Bom, quanto disso é escolha de fato, né? Só para entender quanto disso de fato é escolha. Né? sim. Agora, ser feliz, salvo eu ter algum problema que existe, né? A gente não pode esquecer a depressão. Eu tive depressão aos 20 anos, depressão profunda, de não conseguir sair da cama. Né? Eu não posso dizer que aquilo foi uma escolha. Eu escolhi estar infeliz. Não, eu não escolhi estar infeliz. Eu Não. tinha um distúrbio químico no meu cérebro e que foi acionado, o gatilho foi quando eu casei, não pelo casamento, eu amo meu marido, estou há 32 anos casada, mas porque eu me separei da minha mãe, né, de viver com ela. Eu tinha um apego enorme com a minha mãe, apego mesmo doentio, né, tanto eu quanto ela, as duas adoeceram. E naquele momento eu não escolhi estar infeliz, mas eu estava infeliz. Né? E eu precisei, pensando nesse momento que nós vivemos hoje, Adriana, acho que é importante a gente falar disso também. Né? Se Muito. você sente que está infeliz, que a infelicidade não é o natural, não estou passando por um luto, por alguma coisa que me faz estar. Né? Minha mãe continuava viva, eu ia poder ver minha mãe toda semana se eu quisesse. Né? Por que aquilo aconteceu? Por que eu estava naquela situação? Tem questões químicas, como agora nós estamos vivendo situações difíceis que Muito. acionam, né, diminui produção química de serotonina, de não sei o quê, e que a gente fica mal. Busque ajuda, né? Então aqui eu estou fazendo uma parte só para dizer que a felicidade nem sempre é uma escolha, né? Às vezes é uma situação que independe da nossa vontade. Não sei se eu respondi sua pergunta, Adriana, se eu divaguei Nossa, muito, né? muito. Muito, muito obrigada, muito bom. E eu penso que com tudo isso que você falou também, acho que encaixa muito todo o trabalho que você tem feito, né, Maria do Carmo? Você criou o canal agora que compartilha aí também informações não só sobre secretariado, sobre gestão de eventos, né, mas também sobre os seus hobbies. Muito bacana, né? As plantinhas. Gosto muito. E também, eu sei que você tem um trabalho lindo, né? Que você oferece, fazendo, né, alimentos, né, para doar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também, porque, assim, para mim,
felicidade, empatia, solidariedade, né? Tá tudo muito misturado para mim. Eu não sei se para você também, mas é o que me dá satisfação, né? Eu há 30 anos também faço parte, né, de uma ONG, né? Então, inclusive foi lá tudo que eu aprendi sobre servir, né? Servir ao outro. E sobre felicidade também, isso para mim tudo é muito misturado. Eu queria saber se para você também e queria que você pudesse aqui falar um pouco sobre esse seu projeto. Tá. Bom, primeiro sobre felicidade, empatia, né? E se isso está interligado, eu acho que totalmente, né? Eu acho que eu chamo isso de compaixão, né? Eu amo essa palavra compaixão, eu acho que ela define muitas coisas que as pessoas não sabem expressar, né? Quando você veio dar palestra para mim, atendendo um pedido lá atrás, aquilo é compaixão, você não teria que estar ali, você não teria motivo nenhum para estar que não fosse a sua necessidade pessoal de compartilhar aquilo que você sabe com os meus alunos. Então, isso para mim é compaixão e significa que você naquele momento teve empatia, né, que você entendeu que a gente não teria como remunerar e que a gente precisava de ajuda para as trocas com os nossos alunos, e você foi muito generosa, assim como muitos outros colegas nossos, né, Valquíria, Beth, Isabel, Aline, milhões de colegas que nos ajudam, né, que fazem esse compartilhamento e que eu considero todos extremamente empáticos e que todos exercem a compaixão constantemente, né? A gente relaciona a compaixão só com a igreja, né, com ser cristão ou não. Eu sou cristã, sou espírita, mas não está relacionado com isso, né? Eu gosto muito do Leandro Carnal, que é ateu, e eu acho que ele tem uma compaixão enorme pelas pessoas, né? Amo esse ser humano e tem gente que não gosta, gente que gosta. Eu sou apaixonada por ele, acompanho o trabalho dele já há alguns anos, né? Eu comecei gostando muito do Sérgio, agora fugiu o nome, né? Gostei muito primeiro, depois fui gostando da Monja Coen, adoro a Monja Coen, mas eu sou apaixonada pelo canal, acompanho o trabalho dele, porque ele é ateu e ele exerce a compaixão, né? Quer dizer, não é o fato de eu ser cristão ou não que me torna uma pessoa empática, né? Nós podemos ser empáticos independente de qualquer religião. Então, isso é um ponto, né? Eu acho que felicidade, empatia é compaixão. E se a gente tiver compaixão, a gente vai fazer isso de qualquer modo. O canal, que foi o segundo ponto que você tocou, foi uma necessidade, uma demanda interna minha, né? E eu penso que da minha filha também, porque nós estávamos vivendo momentos críticos na pandemia, a gente surtou na coisa de termos que ficar em casa, né, de não podemos sair, isso fez muito mal e continua fazendo um pouco de mal para a gente, mas a gente buscou alternativa, né? Estou sendo aqui bem franca, né? Eu tenho alunos que estão passando, só para entender, não, se você está se resguardando em casa, se você teve essa possibilidade, nem todos tiveram, né? Olha só como nem sempre é escolha, né? Eu sempre tive esse cuidado de colocar no meu Face, nas minhas redes, se você puder, fique em casa. Mas eu entendo que nem todo mundo pôde, que nem todo mundo, né? E eu não posso dizer que a pessoa que foi cobrador de ônibus, que a pessoa que foi para a rede de frente lá no mercado, na farmácia, que eles escolheram. Não, eles estão ali porque a contingência é essa, né? Eu preciso entender isso. Então, eu pude ficar em casa, minha filha pôde ficar em casa, meu marido por algum tempo pôde, meu filho está fazendo aula agora em casa, né? Nós pudemos, a escola colocou como, você quer voltar ou não? Eu falei, não quero que ele volte agora, porque eu estou no grupo de risco. Mas a gente estava muito preso, né? Então, o canal foi uma forma de eu ir para o mundo, né? Porque eu gosto disso, eu gosto de estar com meu aluno, eu gosto de estar com meus pares. Todas as semanas eu tinha um almoço e um café com os professores, né? Com grupos de professores. Não é que era do trabalho, né? Eram os meus amigos, né? Que eu tomava um café na sexta de manhã, eu passava na padaria quando eu ia trabalhar, comprava coisas para montar na mesa dos professores, para 5, 6 professores que estavam ali de manhã tomar café comigo. E os meus 2 funcionários e a estagiária, né? Que eu tinha na época. Então, a gente tomava café, pãozinho de queijo, pãozinho, café com leite, ali, né, acontecia isso. Então, eu senti muita falta. E o almoço de sexta, sempre eu estabeleci alguns horários de trabalho que eu conseguia na sexta almoçar e depois ir para casa. Então, eu me permitia, nos dias que eu podia ir para casa, tomar uma taça de vinho com os meus amigos. Olha que coisa gostosa, né? Que coisa boa, que satisfação. Isso é felicidade para mim. E eu senti muita falta disso, né? Eu tomava café, hoje mesmo eu postei no meu Facebook uma lembrança de café da manhã com os meus alunos. Eu, quando podia, lógico que nem sempre eu podia, né? Assim, por tempo, por N condições, não é nem financeiramente. Financeiramente, graças a Deus, eu poderia sempre. Mas passar na padaria, comprar um pão de queijo e levar para tomar café com eles. Quando eu podia, eu tenho uma turma
que viveu isso. Toda semana eu levava pão de queijo e bolo para eles, né? Eu falava, gente, circula aí pão de queijo, parou, né? Tá ali na mesa, como ali? Brincava com eles, tá aí, você vai comer tudo, passa pro coleguinha, né? Então eu brincava muito com eles nisso e fazia sempre que eu podia passar na padaria, eu fazia. Esta sou eu, né? Assim, eu acho muito engraçado, às vezes as pessoas assistem alguma coisa e nos julgam, né? Ah, não, ela tá fazendo, já vi, já tive aluno, já tive funcionário, colegas, né, que falaram, é para receber curtida. Não, a curtida é boa, não vou falar que não. Claro que quem não gosta de um coraçãozinho, né? Todo mundo gosta, eu sou humana como qualquer outro. Mas com certeza eu não faço o café porque eu quero receber like na sala dos professores, eu não levava pãozinho porque eu queria receber like na sala dos alunos, eu não faço hoje as marmitas porque eu quero receber like. O like é uma consequência do que eu faço. Eu não recebi likes antes para me tornar voluntária em nada, né? Eu já fazia um trabalho voluntário, poucas pessoas sabem, né? Mas antes da pandemia, eu já fazia um trabalho voluntário no centro espírita que eu frequento, onde eu ficava das 7 da manhã ao meio-dia, né? Que é um trabalho de passe, de imposição das mãos, porque eu sou kardecista, né? E assim, eu preciso trabalhar, eu sinto a necessidade de trabalho também, né? Dessa forma. Mas eu sentia falta também do trabalho físico, eu sempre senti. Desde criança, assim, de verdade, com 7 anos, eu fazia um prato de comida, levava para um morador de rua, que eu via na rua, né? Meu pai tinha mercadinho de bairro, eu via uma criança querendo um doce, eu ia lá pedir, mãe, posso dar um doce? Né? Porque às vezes a criança não podia comprar. Eu trabalhei na Uninove, do lado da Uninove tinha o shopping, e uma vez tinha uma mãe comprando doce para um filho, né? Ela estava com os 3 filhos. E eles estavam brigando, estavam ali porque eles queriam um doce cada um, e a mãe não tinha para comprar um doce para cada um. Eu falei, escolhe o doce que você quiser. Perguntei para ela se eu podia, né? Eu não posso me intrometer na vida do outro, não sei como ela está educando, se ela queria que dividisse. Eu perguntei para ela, você permite que eu compre um doce para cada um? Ela, não precisa. Eu falei, não é precisa. Se você permitir, eu fico feliz de fazer, tudo bem? E ela falou, tá, se você puder, né? E cada um escolheu, e os olhinhos deles para escolher aquilo, foi incrível, né? E isso foi uma situação, eu fiz isso inúmeras vezes. Um dia eu descendo do Jabaquara, tinha um senhor caído, né? Eu estava voltando da FATEC, inclusive, isso lá em 2006, mais ou menos, e eu tinha trabalhado no sábado, estava voltando por volta das 2 horas, tinha um senhor caído na rua. E eu parei, né? Falei, o que o senhor tem? Né? Eu dei uma mexida e ele, eu tô passando mal, né? Eu não comi hoje. E aí, eu não sei se é verdade ou não, isso é o problema dele, né? Agora, eu quero deixar claro isso, a gente costuma julgar as pessoas, né? O julgamento acontece, que a gente não pode condenar o outro. Passa pela nossa cabeça, essa pessoa está mentindo, ela vai usar para droga, né? Mas isso é nosso julgamento, não posso condenar ele. Então, o que eu fiz? Naquele momento, de verdade, eu só tinha R$100, uma nota de 100 na minha bolsa. E tinha bilhete de metrô. Eu levantei ele me falou que eu era do interior, que ele veio para passar no Saboia. Eu falei, vamos lá, né? E aí fui, passei ele no metrô, que ele precisava voltar para a cidade dele, aqui no entorno de São Paulo. Comprei para ele um lanche e falei, aqui tá o lanche, tá o dinheiro, o troco dos R$100 ficou para ele e o bilhete do metrô que eu fiz em questão de ver ele passando. Se ele ia sair de volta, é um problema dele. Mas eu fiz aquilo que a minha consciência naquele momento mandou e que meu bolso permitiu. Nem sempre o bolso da gente permite. Às vezes o meu bolso permite R$2, às vezes o meu bolso permite 10. Neste dia, ele permitiu sempre que era o que eu tinha. Né? Então eu pensei, bom, tá aqui, eu vou deixar o troco com ele, porque ele tá me falando que não tem dinheiro. Outro dia aqui na Droga Raia, um senhor me pediu dinheiro para comprar comida. Eu estava acabando de voltar das marmitas. Falei, mas eu já entreguei as marmitas, senhor. Por que tanto teste comigo, né? O que acontece comigo que eu atraio, né? E o primeiro momento eu falei, não, moço, não tenho. Aí eu entrei no carro, tinha R$10 do lado, tinha uma nota de 20. Eu peguei e dei os 10. Aí ele falou, meu Deus, hoje eu vou comer, graças a Deus, não sei o quê. Aí eu peguei os 20 e dei. Então, no fim, eu dei R$30, que era o que eu tinha no carro, né? Mas, assim, tá tudo bem. Aqueles R$30, de verdade, assim como os 100... eles não me fizeram diferença negativa, eles me fizeram positivo. Se a gente puder dar 2, 1, 0, que a gente julgue menos, né? O julgamento não nos pertence, eu realmente acredito nisso, não é para ter like. Né? Eu penso que passa na minha cabeça, quando eu vejo uma pessoa pedindo dinheiro na rua, poxa vida, deve ser para comprar droga, mas eu condenar ele a passar fome, eu não posso. Se eu tiver condição, eu vou fazer isso. Né? O que ele vai fazer é um problema dele, o que eu fiz é um problema meu. Eu vou dormir com a minha consciência e com o meu travesseiro. Cada um dorme com o seu.
Agora, só para completar, né, a questão das marmitas. Nós já estávamos entregando marmitas antes da pandemia. A gente estava fazendo isso todo final de semana, 20, 25 marmitas, que é o que a gente podia cá, né? Até 25 marmitas, em torno de R$ 5, antes do arroz virar ouro, antes do feijão virar diamante, antes da carne virar, sei lá, que produto mais caro que pode ter, além do diamante, né? Eu fazia a entrega de 25 marmitas. Com a pandemia, as 25 viraram 200, 250 por dia e chegaram a ser 600 por semana. Hoje são 150, 200 por semana que eu entrego. O Cefras, ele entregava na época 2.400 marmitas por semana, por dia, para os moradores de rua, almoço e janta, em torno de 2.400. Só que eles faziam chá do padre antes disso. Então a estrutura deles não era uma cozinha para cozinhar para essa multidão. Então eles fizeram um chamamento na TV, no SPTV, numa sexta-feira à noite, pedindo ajuda. E no dia seguinte eu fiz um arroz e uma torta, e foi o que eu levei. Não tinha nem marmita, eu levei na panela e levei o tapoé. Cheguei lá e eles falaram, você quer de volta? Eu falei, não, pode ficar. Eu podia deixar a panela, podia deixar o tapoé, deixei com a torta, deixei com o arroz. Quando eu cheguei, que eu vi a multidão, gente, era inacreditável. Você vê mais de 1.000 pessoas na frente, ali do Largo São Francisco, da igreja, do colégio, né, ali onde tem o colégio do São Francisco. A multidão de pessoas. Falei, eu vou ter que abraçar isso. Só que para eu abraçar, eu precisava de ajuda. E por isso eu comecei a ir para as redes, né? Então as pessoas fizeram aí uma ligação em alguns momentos, Adriana. Estou dizendo, não foram todos, mas teve gente que ligou com fazer isso para ter like. Sinceramente, gente, cozinhar quase 100 quilos de comida por semana, cada vez que eu vou entregar, naquela época eram 3 vezes por semana, hoje é uma. Mas naquele comércio eram 3 vezes por semana. Para ter like, honestamente, eu consigo ter like de outro jeito. Né? Eu não preciso ter like dessa forma, né? Inclusive eu tenho menos like, é surpreendente, quando eu posto as coisas da marmita, eu tenho muito menos like do que quando eu quando eu coloco uma foto minha fazendo uma selfie, né? Ai, vou posar aqui, lindo, eu acho ótimo selfie, também gosto de fazer. Ontem eu fiz com meus filhos, né? Eu consigo mais like nesse momento, mais coraçãozinho, mais coisinha fofa, do que quando eu falo, hoje eu entreguei 200 marmitas. Eu fico assim... Meu Deus, será que a pessoa acha que se colocar um like vai ter que me ajudar? Não vai. Não vai, ajuda quem pode. É tão incrível isso que você está falando, Maria do Carmo, que eu converso muito isso nas minhas consultorias, né? Se for para você ganhar like, você posta o seu carrão, a sua mansão, porque essas pessoas que postam coisas, né, a bolsa do ano, o sapato, aonde foi, o restaurante, a roupa, você vai ganhar muito mais like, gente. Sim, simples. Tá tudo bem também, né, Adriana? Tá tudo bem também. Digital é isso, você vai e posta só coisas que as pessoas querem ver. Quando você vai falar de estilo de vida, significado, propósito, o like vai cair. O like vai cair. Se você não entender o que você está fazendo na internet, e foi por isso que eu criei o canal Secretariado na TV, né? Porque assim, a ideia não é receber like, embora a gente receba muitos, e eu fico muito feliz. E seja gostoso, né? Né? Mas o sentido do canal, e aqui mesmo no Instagram, por isso que eu não divulgo muitas coisas da minha vida, porque não é a minha vida que interessa, né? O que interessa é o sentido, o propósito da profissão de secretariado. É para isso que nós estamos aqui, né? Então, se as pessoas querem curtir, nossa, que maravilha, vamos curtir. Mas se as pessoas não querem curtir, eu vou continuar falando de secretariado pro resto da minha vida. Eu acho que é bem isso, Adriana. Eu sinto que, no seu caso também, né, essa questão de você foi divulgar nas redes sociais, nossa, e que maravilha. Não, as pessoas não vão compreender que isso é uma maravilha, né? Infelizmente. É assim que o ser humano funciona. Ele funciona quando ele quer ver coisas bonitas, né? Coisas de cuidar de outro ser humano, né? Nossa, ela tá fazendo isso para ganhar like, né? Porque a tendência da nossa mente é sempre ir para o negativo. E aí você vai para o julgamento, você vai para a crítica. O ser humano é assim. Ele é assim.
né? Aí se a gente vai falar, como eu encontrei muito esse momento, né, lá no início, né? Hoje não mais porque difundiu, né? Tem muita gente falando do secretariado e eu acho isso uma maravilha. Quanto mais pessoas falarem, quanto mais a gente difundir, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente transbordar essa coisa boa que a gente tem, né? Que é uma profissão maravilhosa, mas não só sobre a profissão, mas sobre vários, né, fatores, sentidos da nossa vida. Quanto mais a gente fizer isso, mais satisfação a gente traz para a nossa própria vida. Eu acho que esse é o sentido, sabe? Que nem você falou. Ah, eu montei o canal porque eu estava num momento difícil aqui dentro de casa, eu e a minha filha. Olha que coisa grandiosa, vocês estão transbordando, não só para vocês que estão aí curtindo fazer canal, que é gostoso demais, né? Fazer esse movimento é muito bom. É um desafio, porque a gente nunca acerta, nunca tá certo. Às vezes a gente olha e fala, ah, eu não vou postar esse vídeo. Nossa, eu demorei aí duas semanas para postar um vídeo que eu ficava toda hora e editando, né? Aí você fala, gente, eu não vou postar. Aí eu mostro pro meu marido e ele fala, não, você tem que falar, isso aqui as pessoas precisam ouvir, vai, posta. Né? É muito assim, aqui quem faz esse papel de quer aperfeiçoar o tempo todo é minha filha, né? Minha filha fica neurótica, quer, eu quero trocar isso, eu quero fazer aquilo, não vai fazer mais nada, chega, posta isso, do jeito que tiver. Porque o foco dele não era ser perfeito, não é criar mais trabalho, né? Ela tem uma vida também corrida. Ela estava trabalhando em home e também é corrida. Então, era ser uma coisa agradável para mim e para ela, né? E que fizesse sentido também aí para o mundo, né? Fizesse sentido para as pessoas que curtem, que gostam do que eu faço. Hora do secretariado, hora do meu hobby, né? Então, que fizesse sentido para mim e para as pessoas que estão a fim de seguir. Claro que é gostoso quando você tem lá um comentário, né? Mas não é isso que nos move. As pessoas também têm um mito, né? Elas acham que o YouTube vai te tornar milionário. Mal sabem que a gente é que gasta com o YouTube, né? Você compra câmera, compra não sei o quê, né? E quando você está começando, você fica surtada. Aí eu quero agora um tripé. Aí eu quero... Foi ótimo também, porque antes, quando eu fiz live no ano passado com a Isabel, eu usei um cabo de vassoura para ser o meu tripé, porque eu não tinha pensado em tripé. Agora eu tenho tripé. Então hoje eu tô fazendo uma live com você, tô aqui com um tripé, tô tranquilona aqui. Meu cachorrinho veio pro colo, tá aqui do lado. Um deles, é o Billy, né, Billy? Fala oi pra Adriana. Fala oi, Adriana. Demais. E minha filha tá segurando o outro e os gatinhos. Eu tenho 2 gatos e 2 cachorros e eles ficam em cima, né, de mim. Os gatos não, mas os cachorros ficam. Né? Então, bom, mas é isso, né? Transbordar a nossa vida, né? Adriana, só para complementar, eu queria só complementar essa fala do like, né? Ano passado, de abril a dezembro, eu entreguei 10 mil marmitas no Cefras, né? Que é lá no Centro Serviço Franciscano, 10 mil marmitas. O custo médio de R$7. Hora é menos, depende da mistura que eu uso, né? Hora é menos, hora é mais. Agora, honestamente, como que eu manteria 10 mil marmitas com um custo de R$7 se eu não divulgasse? Se alguém tiver essa fórmula mágica, me conta, né? Porque eu vivo driblando, vivo equilibrando. Eu ia pegar aqui as notinhas, né? Vivo fazendo tudo. Até porque eu não tenho uma ONG. Quando você tem uma ONG, você já tem mais conhecimento. Eu não tenho. Então, eu estou driblando, inclusive, para o imposto de renda, porque esse dinheiro está entrando na minha conta. Então, olha só como é complicado também, né? Nossa. Eu estou pensando, eu fiz meu imposto esse ano. Eu estou pensando como é que eu vou fazer para eles entenderem que esse dinheiro é da marmita, né? Que eu usei, que eu entreguei 10 mil marmitas. Quer dizer, eu tentei me cercar de todos os certificados. O Cefras, ele emite certificado de que eu entreguei 10 mil marmitas. Esse ano eu entreguei quase 3 mil, né? Então eu vou tentando ali também fazer a coisa para não me prejudicar, porque tem uma coisa que eu tô tentando fazer o que eu acredito que seja certo. Também não posso ser prejudicada por isso, né? Mas as pessoas, assim, de maneira geral, não as pessoas, de maneira geral, as pessoas entendem, gostam, curtem, né? Entendem que é um trabalho bacana, elogiam, né? Falam, né? Que assim, imagina preparar 10 mil marmitas na sua cozinha de casa. A minha cozinha é uma cozinha doméstica. Eu ganhei de uma aluna da Cone, agradeço, né? Inclusive um fogão de 2 bocas industrial que ela tinha, me ajudou muitíssimo. Eu tenho panelas que eu cozinho, não sei se você já cozinhou 5 quilos de arroz de uma vez. Eu tenho uma panela que eu coloco 5 quilos de arroz, 5 de lentilha, e que eu cozinho numa panela, né? Eu cozinho 6 panelas, mas uma cabe isso.
né? Então, é pesado, gente. No final de semana, eu fiz no sábado, a cozinha fica um nojo, a gente fica acabado. Se vocês me vissem no final de semana, vocês não iam nem acreditar que sou eu tô toda com o cabelo engordurado, porque a gente, né, a fumaça, assim, Tudo, é muito trabalho, é muito. Então, assim, não romantizar também, tá? Porque é muito trabalho, é trabalho pra caramba. Só que eu precisava também de trabalho físico. Do mesmo jeito que, sendo kardecista, eu precisava ir até lá fazer o trabalho da imposição de mãos, como eu preciso do trabalho físico, eu sinto falta do trabalho físico, eu precisava dele. Então, eu estou muito feliz, apesar da minha coluna doer bastante, eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho, tá? Então, enquanto a necessidade lá no Cefras permanecer, eu vou fazer. Quando terminar a necessidade lá, eu vou voltar para as minhas 20 semanais, entregues perto de casa. A gente tem moradores de rua perto de casa, entregarei lá. A gente também está fazendo entrega de... Ontem eu entreguei legumes na comunidade do Levanta Saia, que é na Roberto Marinho. Não consegui manter as cestas básicas, né? A verba que estava entrando era a mesma da marmita, insuficiente para a marmita. Mas eu, colocando, né, o que eu consigo, eu estou fazendo a entrega de legumes. Porque às vezes a criança não tem uma fruta e um legume. Então, está acontecendo isso também. Mas isso não é para ganhar like, gente. O like é bom, né? Vou voltar a dizer, né, Adriana? Quem não quer receber um coraçãozinho? Pode continuar mandando coraçãozinho. Subir um monte de coraçãozinho. Mas o like não paga as contas, não. Né? Então, assim, eu tive gente que me ajudou com R$8, que é uma marmita. Hoje, com Pix, é fácil, né? Dá para fazer isso. E ótimo, foi uma marmita que comeu com a ajuda desses R$8. Né? No dia que não tiver, eu vou entregar menos, tá tudo bem também, né? A minha proposta é chegar a entregar 100 por semana. Esse final de semana eu consegui 180, porque o dinheiro deu para 180, mas eu me comprometi com 100. Quando eu entrego mais, só para entender que caminho que faz, poxa, você falou 100, entregou 180, o que faz com as 80? Essas 80 eles entregam nas comunidades de São Paulo, que tem gente que não tem famílias que não têm a comida do dia, né? Que vai dormir sem comer nada, se eles não receberem essa marmita. Então, o Cefras recebe, não só meu, de vários outros grupos, tem muitos outros grupos ajudando. Eles cozinham no almoço para os moradores de rua, no jantar eles recebem, entregam aos moradores de rua e o excedente eles entregam às famílias do extremo da Zona Leste, do extremo da Zona Sul. Né? Eles me mandaram as comunidades que eles ajudam. Se alguém quiser saber, eu passo contato do Kleber, que é lá do Cefras, que cuida dessa parte. E vocês vão saber, as marmitas são entregues para famílias que dormiriam sem uma refeição no dia. Dá para acreditar nisso, gente? Que tem gente em São Paulo que isso pode acontecer? Tem gente que pode acontecer. Né? Talvez ele tivesse, sei lá, um fubá para fazer um mingau. Mas vamos falar sério, né? Quem que vive com um fubá? Vive, não, né? Sobrevive, mas não vive. Né? Então... Sem dúvida. É isso, Rodrigo. Desculpa tomar a cena falar disso, assim. Não, esse lugar aqui é para a gente falar isso mesmo, sim, né? Porque a gente está vivendo uma situação já difícil, mas não é que antes a gente não vivia, né? Como você trouxe aí, né? Esse trabalho já está sendo feito mesmo antes da pandemia. Né? Lógico que agora aqui na pandemia a gente está tendo um problema maior, né? Na IPEC nós estamos aqui na semana Paulo Freire, né? E foi comentado, o tema dessa semana vai ser solidariedade, né? E a gente está arrecadando alimentos também, né? A gente sabe que é uma situação que é desse momento, mas também sempre existiu, né? Espero que um dia a gente possa viver uma situação que não exista mais, né? Na prática, nós regredimos mais de 20 anos na fome. Né? Não sei se você acompanhou, Adriana, a gente voltou a um patamar da fome que a gente vivia há 20 anos atrás. Né? Não sei se você acompanhava o trabalho do Betinho, que fez a campanha da fome. Não estou falando de política, porque eu não tenho nenhum partido de coração. Ah, meu partido querido. Não tem nada disso. Estou falando do ser humano Betinho, que eu acompanhava o trabalho dele, que era um ser humano incrível, né? Irmão do Enfio, que morreu por contaminação do sangue, né? Ele era hemofílico e da família todos os homens morreram por conta disso. E que ele abraçou a campanha da fome, né? Que criou o Bom Prato, etc., né? Que são ações fundamentais para muita gente comer precisa dessas ações. Então, que a gente não perca de vista. Eu não sei a realidade de ninguém, não sei a sua, né, Adriana? Acompanhei um pouquinho, você contou uma história linda num evento que eu participei. Né? A minha história é muito parecida, meus pais foram muito
Joia, já vamos terminar. Meus pais foram muito, muito pobres e a gente passou também assim, morei em barraco, né? Morei em barraco de madeira, não sei qual é a realidade de cada um, né? Foi pouco tempo, mas moramos, foi necessário para a gente poder levantar a casinha de alvenaria. E passava barata, ratinho por cima da gente. Minha mãe improvisava, né, a comida, se fosse um mingau, se fosse, né, não faltava sempre tinha alguma coisa. Mas não tinha bolachinha, não tinha leite condensado, não tinha nada disso, né? Então, eu quero deixar aqui só como final a mensagem, o que transformou minha vida foi a educação. Né? O que eu faço hoje, que eu consigo entregar as marmitas e que eu consigo divulgar e que eu sou professora, foi a educação. Né? Então, eu sei que tem aqui muita gente, aluno, muita gente, né, e novinho, que é difícil estudar, a gente passa cada perrengue, né? Uma hora é isso, uma hora é aquilo, mas é o que muda, ajuda a vida da gente para valer, é a educação. Desculpa, Adriana, pode ir. Não falarei mais, estou... Eu tô tão emocionada. Eu tô tão emocionada com essa live. Nossa, Maria, olha, eu tô... Muito obrigada mesmo, porque o que você falou da sua vida também me veio na minha vida, né? Quando eu fiz, assim, 43 anos que eu tenho, né? Eu também venho de uma família muito pobre. E engraçado, a nossa live, ela trouxe, assim, vários pontos de convergências, né? Eu também acredito que é educação. Vou te mostrar uma convergência, Adriana. Desculpa te interromper de novo, mas olha a sua estante, olha a minha. Eu estou impressionada como a gente tem afinidades. Esses porcarias que você tem, eu tenho no meu quarto. Eu estava olhando e falei, nossa, a gente é muito parecida, né? Assim, tem muita coisa. Desculpa, mas eu vejo desde o início querendo falar disso. Eu tô aqui quase chorando, eu tenho que parar de falar, que senão eu vou chorar. Eu sou muito emotiva. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vamos mudar de assunto, senão eu começo a chorar aqui. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Muito obrigada, Maria do Carmo. Que incrível, você é uma pessoa incrível. Eu fiquei muito feliz aqui hoje, né? Logo depois do Dia das Mães, que é um dia que também deixa a gente tão emocionada, né? A nossa contribuição aqui, eu acho que fica aqui para todo mundo, a importância da educação, a importância da gente continuar contribuindo, transbordando aquilo que a gente tem de bom no coração, né, para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Né, e eu estou muito feliz, eu só tenho palavras não tenho nem palavras para te agradecer o tanto que meu coração... Eu que te agradeço, você foi uma pessoa muito querida, muito gentil. Eu estou aqui falando de coisas, eu tava com, né, a gente sempre vai fazer uma live, eu não sei o restante, mas eu sempre fico com receio, né, porque será que eu vou... Aí eu só falo do que eu sou, né, então eu não fico, eu tenho medo de falar alguma bobagem, eu falo do que eu sou, do que eu faço, e que bom que isso fez sentido para você está sendo muito generosa, né, com sua fala. Então, muito, muito obrigada, e muito obrigada aos alunos, às pessoas queridas que entraram, né, e participaram. E viva o secretariado, a Monique aqui falando. Gente, foram vários comentários durante, né, a live. Eu fui lendo assim, não deu tempo de ler todo mundo, mas muito obrigada pela presença de vocês. Maria do Carmo, espero que a gente possa fazer muitas lives daqui para frente. Quando você quiser, estou à disposição. Um grande beijo, muito sucesso na sua vida, nas suas contribuições. E conte sempre comigo, por favor. Obrigada. Obrigada. Tá aqui já foi um sucesso, viu? Isso é sucesso para mim. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.